seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Há muito tempo, cidadania deixou de ser simplesmente o direito de votar e ser votado, e assumiu a luta pela educação de qualidade, saúde, informação, poder de participação na vida pública, igualdade de oportunidades, entre outros temas. E com o objetivo de debater todas essas transformações, a TV Assembleia, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, está com esse espaço aberto ao diálogo. E nesta edição, a nossa convidada é a professora pós-doutora em Educação e presidente do Grupo Trabalho e Estudos Zumbi-TES, Bartolina Ramalho Catanante. Professora Bartô, como é conhecida, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando mais um pouco, né, dessa questão da cidadania, da participação. Tem um teórico que diz assim que para saber se uma sociedade é democrática, você olha em quais espaços está havendo a participação. Quanto mais houver a participação, mais democrático é esse Estado. Então eu penso que esse é um espaço que reflete isso, né? Essa questão da participação e um pouco mais da sociedade democrática que nós queremos. E novembro é o mês da consciência negra, o mês que visa recordar e evidenciar lutas e resistências da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e outras desigualdades sociais. Mas antes de nós entrarmos neste tema do mês da consciência negra, eu gostaria que a professora Bartô nos falasse um pouquinho quem que é essa mulher que vem do movimento e que hoje é referência no Mato Grosso do Sul, né, nestas lutas da questão da educação e das questões raciais. Bom, Jaque, eu sou uma mulher, né? Eu sou a 12ª filha de um casamento afro-indígena, certo? Então, a caçula, diríamos assim, nascida em Miranda, na Porta do Pantanal. Então, eu venho dessa origem, sabe? Comecei a minha trajetória profissional muito cedo, né? Todas elas foram uma conquista, nada foi de graça, certo? E aí a questão do estudo, que é uma das marcas que eu faço, né? Eu sempre achei muito mais produtivo estar estudando, chegar ao final do ano, feito agora em dezembro, quando a gente faz uma avaliação, você saber que você concluiu algumas coisas, né? Então, acho que essa tem sido a minha trajetória. Eu acho que a gente tem que passar um ano que você conclua algumas coisas. Então, eu sempre estou envolvida em alguns projetos, sou professora, educadora, certo? Comecei muito cedo, meio que por acaso ser professora, mas que eu sempre quis ir para frente, né? Eu tenho vários colegas que fizeram vários cursos de graduação, eu sou daquelas que falam, não, eu não tenho coragem de passar 4 anos novamente na graduação. Vou para a especialização, fui para a especialização. Aí, quando dá vontade de estudar de novo, vou para o mestrado, doutorado, pós-doc, e assim tenho caminhado. Hoje já estou uma professora sênior, né, aposentada, continuo trabalhando. Eu dou aula no curso de mestrado profissional da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a minha casa por 25 anos já, e enfim, e faço movimento negro, né? O Grupo TES é o primeiro grupo do movimento negro do estado de Mato Grosso do Sul. Ele nasce em 18 de março de 1985 e nós temos 38 anos de militância e resistência contra o racismo. Então, eu penso que é uma causa e uma luta muito importante, porque apesar de 135 anos da libertação oficial da escravatura, nós hoje, enquanto população negra, estamos à margem dessa sociedade, sofrendo todo tipo de preconceito, exclusão aos bens sociais de consumo, cultural, econômico, educacional, político. Então, eu penso que essa pauta, junto com a educação,
E a questão da mulher me joga para frente nessa luta sempre, né? Porque essa luta contra o racismo a gente nunca teve nenhum momento de trégua, eu diria assim, nunca tivemos, né? Hoje a gente tem a facilidade de que os processos de discriminação, os processos de racismo estão sendo filmados, né? A tecnologia nos trouxe isso. Ao mesmo tempo que a coisa acontece aqui, em 5 minutos já está no mundo e tem facilitado também algumas denúncias. Mas temos muitas denúncias que não vêm à tona, você entendeu? Muito, 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 muito. E que se traduz das mais diferentes formas, né? Professora, e quando lá atrás vocês criaram, né, o grupo TES, como que foi a aceitação na sociedade, né? Como que as pessoas enxergaram esse movimento, que hoje já tem mais de 3 décadas? Então, o Grupo TES, ele nasce com a missão do estudo. Né? Então, ele é Trabalhos e Estudos Zumbi, ele nasce com um grupo de estudantes, um grupo de universitários, e é consagrado no Grupo TES as sessões de estudos, que sempre acontece. Então, o Grupo TES se reunia prioritariamente às 17 horas do sábado, para fazer esse estudo, estivesse uma pessoa, 2, 3, 10, 20, 30, mas sempre se reunia às 17 horas para fazer esse estudo. Então esse é o primeiro sinalizador do Grupo TES. Aí na década de 80 e 90, além de propiciar esses estudos, o Grupo TES fazia palestras no 13 de maio, né? Primeiro no 13 de maio, depois no 20 de novembro, nas escolas, falando o porquê de fazermos a reflexão sobre o 13 de maio. Né? Porque o 13 de maio, considerado por muitos como a data da libertação dos escravos, no movimento negro que ressignificou isso, nós a consideramos como uma data de reflexão. Né? Por quê? Porque a luta do movimento negro, a luta dos negros escravizados, estava dada, né, em 1988, e isso, a princesa Isabel, que a gente acreditou que era muito boa, não era isso, não foi nada dado. Foi uma conquista também do povo negro e uma decorrência da situação político-econômica com os outros países que já não aceitavam mais essa condição de escravatura no Brasil. Então, acho que a gente levava essa discussão. E o terceiro ponto super importante do Grupo TES na década de 80 e 90 eram as festas. Né? O Grupo TES é famoso pelas festas que faziam, que era a festa do Pichain, a festa do Black Power, as festas negras, né? Que na década de 80 e 90 enchia, todo mundo queria ir nessa festa. Então era uma forma de comunicação e de colocar a pauta presente também para a sociedade que não estava muito acostumada a debater, a fazer esse debate, né? Então as festas eram chamativo e a gente conseguia reunir toda a comunidade, universitários, pessoas da sociedade. Eu acho que é super importante. Nós temos como registro do Grupo TES muitas pessoas importantes da sociedade campograndense que frequentavam o Grupo TES, participaram sistematicamente como associados, assim como nós temos hoje. Você entendeu? E chegando hoje, né, essa juventude, ela tem participado dessas discussões? Olha, ela tem participado. O movimento é outro, inclusive assim, né? Até geracional para o Grupo TES. Porque não são mais aquelas festas, mas um outro movimento da juventude que vem. Hoje a gente se reúne nos bares, nos pontos de rolês, nas feiras, né? As feiras em Campo Grande têm se constituído
como um movimento de reunião da juventude e de destaque nesse debate, e na questão da cultura. Eu penso que é muito através da cultura que a juventude tem vindo para esse debate. E dentro das universidades, né? Porque dentro das universidades, a gente também já conseguiu, em algumas universidades, formarmos as frentes negras da juventude, certo? Então, amplia, né? E mais ainda, dentro da universidade tem o NEAB, que é o núcleo responsável para discutir a questão da história e cultura afro-brasileira e africana dentro da universidade. Então, o NEAB mantém essa política de reunir esses jovens, né? E vem pontuando isso de uma forma muito bacana, muito fraterna, com o movimento da juventude atual, né? Que aí o Grupo TES tem priorizado por ter mais jovens na sua base também. Sim. Que entende essa linguagem, né? Porque apesar da gente não ser tão antigo, mas as coisas vão mudando. As coisas vão mudando, a forma de expressão da juventude e tudo mais, né? Por exemplo, os grupos de slams que tem hoje, né? Como que chama? De hip hop, essas coisas todas são grandes manifestações culturais, né? Então, e que a gente tem que estar onde eles estão também para fazer esse debate. E quando a gente vem para o mês da consciência negra, né? Qual a importância desse mês, né? Porque as pessoas, na sua grande maioria, só falam da discriminação, do enfrentamento ao racismo, a todos os tipos de preconceito em novembro. E os outros meses do ano? Olha, esse é o grande desafio que o movimento se colocou para esse ano de 2023, né? Porque quando chega novembro, a gente fica meio que enlouquecidos de tantas atividades, que as pessoas chamam. E aí uma das coisas que nós temos feito para priorizar, o que é que essa escola fez durante o ano para debater isso? Você entendeu? Promoveu semanas culturais, o conteúdo está atrelado ao currículo de forma sistemática, assim, para não discutir só no mês de novembro, porque o racismo, ele está presente 365 dias ao ano, certo? É preciso que a sociedade faça mais, né? Além de não ser racista, a gente diz que é preciso ser antirracista, ou seja, o que é que você fez para que o racismo não acontecesse? Ou para combater um ato de racismo, combater uma expressão de racismo? Tudo isso a gente traz à tona nesse novembro. Porque parece, né, que o mês da consciência negra, a gente não vai manter isso. A gente mantém isso como um importante alicerce do movimento negro, da conformação da consciência negra, da formação da identidade, porque a formação da identidade ela é extremamente importante. Historicamente, nós fomos construídos cheio de preconceito. No Brasil existe uma questão da democracia racial. No Brasil não existe preconceito. Essa é um grande mito. Né? Vamos dizer assim, é o mito da democracia racial. Esse mito, ele não se configura como uma verdade, muito pelo contrário, é mentira, né? Por isso que é mito. E aí nós verificamos, nas pesquisas, Jacques, pergunta assim, você acha que existe racismo no Brasil? 70% afirma que sim, que existe. Quando se pergunta quem é que se considera racista, esse número cai para 20%. Né? Mas o racismo está imbricado nessa sociedade. A partir do momento em que, quando nós pegamos os dados da população pobre, nós vamos lá dentro do dado da população pobre, os mais pobres são as pessoas negras. Que tem, inclusive, difícil, né, mais dificuldade para acessar os serviços, né, os serviços do Estado. De saúde, né? Por exemplo, quando uma pessoa negra, uma pessoa preta chega no posto de saúde, raramente o atendente vem atendê-lo. Se dirige a ele. Pois não,
o que o senhor precisa. Não, as pessoas negras é que tem que chamar a atenção do atendente para ser atendido. Então, isso é uma forma de discriminação. A outra relacionada à saúde é a questão do parto, né, das mulheres. As mulheres negras recebem menos anestesia, elas não recebem um tratamento de acolhimento na sala de parto, muito pelo contrário, né? Muitas vezes elas são deixadas de lado. Ah, tá doendo agora, né? Para fazer não doeu, esse tipo de coisa. Então, esse é um relato muito frequente dentre a população negra, as mulheres negras. Outro dado que a gente observa é dentro dos presídios, né? Os nossos presídios estão cheios de pessoas negras, certo? E outro dado que eu queria dizer aqui para você, que eu acompanhei muito de perto, né, que a Covid foi muito dolorosa para todo mundo, né, nós vivíamos com muito medo, aí eu fiz o acompanhamento. Na situação de hospitalizados, a maioria, né, que estava hospitalizado eram brancos. Mas na situação de cemitério, lá quando era enterrado, a maioria negra. Você entendeu? Assim como os dados das mulheres, né? As mulheres jovens, elas configuram no empate ali com as mulheres brancas, negras, só que quando vai para a terceira idade, 60 anos e mais, o número de mulheres negras cai absurdamente. Ou seja, as mulheres negras não atingem a terceira idade, não envelhecem, morrem mais cedo. Assim como o genocídio dos nossos jovens, né? Nossos jovens negros, os homens negros morrem muito antes dos 25 anos. Então, esse mês da consciência negra é para a gente falar tudo isso, tá? E é para falarmos também, e eu sou professora, uma das coisas que a gente fala é desconstruir o currículo da educação. A vida inteira nós acreditamos nesse romantismo de que a princesa Isabel era boazinha, que ela que deu isso. Nunca nós descobrimos e estudamos que a população escravizada lutou pela sua liberdade. Muitos morreram sempre lutando, né? Então nós não conhecíamos o outro lado da história. E hoje, olha só que coisa importante. Nós estamos no ano de 2023, a Lei 10.639 está completando 20 anos de implantação. 20 anos. E assim, agora atualmente, né, essa minha vontade de fazer, eu estou como conselheira da CADARA, que é a Comissão Nacional de Acompanhamento de implantação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, afro-brasileira e africana, tá? E aí nós vamos para as escolas ainda não incorporaram esse currículo, por isso que chega o 20 de novembro, todo mundo quer fazer alguma coisa no 20 de novembro, só que o conteúdo, o currículo não é para ser abordado simplesmente neste mês, né? Mas todo ano. E aí as professoras, mas como que eu vou fazer? Se existe a fiscalização da Secretaria de Educação, que tem um currículo, é formação, gente. É formação, é capacitação, é estudo que vai dar essa autonomia ao professor para trabalhar com a literatura negra, para trabalhar com a questão da matemática negra, com a física, com a química, com a história, com a geografia negra. Nenhum professor vai inventar conteúdos, nenhum professor vai inventar currículo. Ele vai simplesmente atribuir os fatos aos currículos colocados, né? Eu, por exemplo, na minha preparação de ensino médio, eu li todas as obras de Machado de Assis, mas nunca em nenhum momento ele me significou enquanto homem negro, ele deu representatividade para mim enquanto estudante, porque a gente não explorava quem era esse autor, quem era essa pessoa. E olha a riqueza da obra de Machado de Assis, um homem negro, né, que viveu a sua época e que até hoje nós estamos lá fazendo a literatura e a leitura, né? A literatura de Conceição Evaristo,
de Carolina Maria de Jesus, sabe? Da Sara, que agora acabou de lançar um livro aqui, né? Maravilhoso. Então, é isso. Não é inventar nada, não. Não tem que pedir permissão para a Secretaria de Educação. O conteúdo está lá, sabe? Está lá e a gente tem que desvelar esse conteúdo, contar, né? Contar que a história é outra. Não eram escravos, eram pessoas escravizadas. E não recebiam nada de graça, muito pelo contrário, contribuíram para o desenvolvimento sociopolítico e econômico do Brasil. Porque sem eles a gente não teria as pedras preciosas, o ouro, a colheita de cana-de-açúcar, de café, plantio, ou seja, uma mão de obra de primeiríssima qualidade, qualificada, a melhor tecnologia que veio à época para o Brasil. A senhora trouxe tantos dados, tantas informações, né, para nós, e aí nós entramos, apesar de todos esses avanços e de todas essas explicações, nós temos uma lei de cotas. Temos. Né, que muitas pessoas questionam, mas que ela é imprescindível para fazer essa igualdade, né, e que para haja essa equidade. Exatamente. Como que a senhora avalia, né, todas essas contradições, né, hoje em dia, sobre essa lei que ela é tão importante? A lei de cotas, ela nada mais, nada menos do que o reconhecimento do Estado, por parte do Estado, de que a população negra, a população indígena foi prejudicada historicamente, tá, pelo Estado brasileiro, pela sociedade e pelo Estado brasileiro. Hoje eu publiquei no Grupo TES, né, um texto que os marcos históricos. Quando que teve cotas? A primeira cota no Brasil não foi para a pessoa negra. A primeira cota no Brasil foi para os filhos dos produtores rurais, filhos do boi, né? Quem tinha produção de boi tinha reserva, cota na escola pública, certo? Então, olha só, a cotas é uma política afirmativa de reparação, uma reparação histórica do prejuízo causado pela população negra. Porque a população negra, durante esse tempo, por causa do mito da democracia racial, ela ficou fora das políticas públicas. Por exemplo, a Lei Áurea tem 2 artigos. O primeiro artigo é que a escravatura está abolida no Brasil a partir dessa data. O segundo artigo, sabe o que é? Revogam-se as disposições ao contrário. Ou seja, nenhuma política pública veio acompanhada da abolição da escravatura. Enquanto que os europeus, quando vieram para o Brasil, eles tinham a garantia de terra, a garantia de que seus filhos teriam terra, né, e trabalho. Assim como, se a gente voltar um pouquinho aqui mais para o século XX, né, quando começou a incentivar a vinda de outros europeus para o Brasil, os italianos também vêm com promessa de terra, de trabalho, os japoneses e outras etnias vêm com essa promessa. Agora, a população negra não. Ela não teve isso. Se deu a abolição da escravatura, nenhuma medida foi tomada pelo Estado e as pessoas ficaram sem moradia, sem estudo, sem trabalho, sem ter onde plantar, sem ter como produzir a sua subsistência. Então, a cotas, ela vem isso aí, vem fazer essa correção. Quando a população negra atingiu o mesmo nível de escolaridade da população branca, não precisa mais haver cotas. A cota é uma política afirmativa transitória, com data marcada para acabar, né? Quando houver a igualdade, né? Aí sim, pronto. Não tem necessidade, porque nós não queremos cotas a vida inteira. Nós queremos conquistar outra posição na sociedade. A igualitária e justa. Exatamente. Né? Então, acho que a equidade, ela é uma das nossas prioridades. Né? Tem que oferecer essa equidade para que haja uma igualdade.
recentemente, né, a senhora até participou conosco da construção de um curso, né, para a Polícia Civil. Foi. A gente tem trabalhado muito dentro da estrutura da cidadania do governo do estado, de dentro para fora. Isso. De nós trabalharmos os nossos para atender melhor o cidadão. Isso. E de fato nós somos, né, servidores públicos. Nós estamos ali para servir as pessoas. E eu acho que esse olhar é uma nova forma de gestão, né, uma nova forma de nós entendermos que a gente não pode admitir não só o racismo, nem o capacitismo, nem as brincadeiras bobinhas num corredor de um órgão público para com os colegas e também para aquele que busca os serviços, né? Isso. Como que foi a construção desse curso e como que a senhora vê a importância de nós estarmos começando de dentro para fora? Eu acho excelente, porque como eu disse, o Mandela já dizia isso, e a gente tem que aprender, né? E o Grupo TES, como tem essa missão mesmo da educação, nós propusemos essa conversa, ela iniciou, na verdade, no ano passado, né? Nós fomos, inclusive assim, com o falecido deputado Amarildo Cruz, né? Ele sempre esteve muito próximo do Grupo TES, né? E aí ele chamou a gente, olha, precisamos conversar com o secretário. Nós fomos conversar com o secretário, né? Sinalizamos a importância da polícia ter essa formação, dessa aprendizagem, porque os nossos filhos, eles não podem sair sem documento na rua em hipótese alguma, porque eles são os primeiros a serem entrevistados, são os primeiros a serem emparedados, você entendeu? Independente de qualquer coisa, pelo olhar da polícia, né? Então aí a gente entende que a polícia, ela tem um olhar estratégico nessa questão do racismo, do combate ao racismo, porque ela que está nos maiores perigos, ela que está no bombeiro, a gente também acho que vamos para o bombeiro, ela que está atendendo lá o motociclista que se acidentou e que leva para o médico, que vai lá, você entendeu? Então, essa construção, né, a gente dizendo a importância dessa formação. Porque eu penso mesmo que a gente tem que ser formado, porque a nossa formação foi muito falha. A gente nunca viu os direitos da pessoa negra sendo respeitada, né? É sempre em detrimento do não negro. Então, acho que a gente tem que olhar para as pessoas em primeiro lugar. Depois, no último caso, você vai olhar a cor, né? O tom de pele, de onde ela veio, de onde faz. Então, acho que isso a gente tem que ensinar. E, por exemplo, uma das coisas no curso da polícia que a gente trabalhou, a questão da religião de matriz africana. O que significa os terreiros, né? O que significa vir para a escola de branco na sexta-feira? O que significa a criança estar toda de branco, aquela vestimenta toda? Nós que estamos na escola temos que saber, nós que somos da polícia temos que saber, nós que somos da comunicação temos que saber, né? É o mesmo rito, nós somos cheios de ritos na Igreja Católica, como é a maioria dos brasileiros. Somos cheios de ritos na Igreja Protestante. Então somos cheios de ritos também na religião de matriz africana. Então, penso assim que eu acho que a polícia avançou. Sinceramente, a gente está muito animado com a polícia. Estivemos na Secretaria de Educação também, porque a Secretaria de Educação cumpre um papel fundamental que é estruturar o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, né? A secretaria já estava há algum tempo sem uma pessoa que pudesse articular esse conteúdo junto aos demais currículos. Hoje nós temos uma pessoa só, mas não acreditamos que esse trabalho de uma pessoa só possa reverter e chegar até a escola. A gente precisa de mais ações efetivas junto à educação. Nós falamos tantas coisas e ficaríamos aqui muito mais tempo. Mas eu quero lhe agradecer pela sua presença conosco aqui, né, passando todo esse conhecimento e nos fazendo refletir também. Professora, muito obrigada de coração. Foi uma aula e uma experiência maravilhosa. E eu gostaria, para finalizar, que a senhora deixasse, né, uma mensagem, um pontinho de interrogação para quem está nos assistindo sobre
esse Novembro Negro, né? Sobre esse mês da consciência? Eu penso que é esse aprender, nós temos que aprender a amar o outro, aprender a olhar a pessoa diferente de nós. Nós somos formados por 3 raças, né? E hoje nós estamos nessa Constituição. E o respeito é mútuo para todos. Né? Eu acho que esse aprender a amar, ele faz com que o outro se modifique, né? A Angela Davis dizia que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, com esse movimento negro, com essa mês da consciência negra, é isso que nós pretendemos, que esse olhar da negritude chegue a toda a sociedade, para que possamos pensar, refletir, e se nós temos uma atitude que nos favoreça nessa desconstrução do racismo do Brasil. Muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. E o programa Mais Cidadania fica por aqui. Obrigada.